Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzia, dou aula de matemática na Escola Municipal Ayrton Senna da Silva. Vou trabalhar com vocês a matemática e a DENC. Tá? Então, as minhas aulas vai ser voltada para alunos do 4º ano ao 5º ano. Tá? Nós vamos trabalhar a questão da dengue sabendo como que o nosso município e nossa região está passando por uma epidemia, né? Uma epidemia da dengue. Dessa forma, nós professores da Escola CAIC desenvolvemos um trabalho referente à dengue, trabalhando a disciplina juntamente com a questão da dengue. Então, hoje vou trazer para vocês o trabalho, né? O trabalho que eu realizei com meus alunos, que é a matemática e a dengue. Então, vamos nessa? Esta aula de matemática é direcionada para o 4º ao 5º ano do ensino fundamental 1, para toda a rede municipal de Paranavaí. O tema da nossa aula é a matemática e a dengue. Os recursos necessários, vocês podem estar usando papel, lápis, borracha. Então, vocês podem estar usando o material de escola de vocês mesmos, pegar um caderno de escola ou até mesmo um caderno já usado, né? Um caderno que vocês não utilizam mais do ano passado. Daí para estar fazendo essas aulas, tá? E o material, lápis, borracha, essas coisas vocês já têm, que já são os materiais que vocês já utilizam dentro de sala de aula. Vamos ler nosso texto, né? Esse texto é um texto informativo, para a gente começar a resolver, né, nossas questões. Epidemia de dengue. Os números de dengue em Paranavaí são alarmantes. De 1º de janeiro até dia 23 de março, foram notificados 5.581 casos suspeitos na cidade. Destes, 5.135 foram confirmados e apenas 216 descartados. Outros 230 ainda aguardam o resultado do exame. Então, nós tiramos, né? Tem a fonte marcando aqui de onde foi tirado esse texto informativo. E a gente sabe o seguinte, que Paranavaí está passando por uma epidemia, né? De dengue. Então, é um surto, né? Que não está somente aqui em Paranavaí, mas também em toda a nossa região. Então, pessoal, agora vocês vão observar a tabela abaixo, com dados atualizados da dengue, tá? E responder as questões. Então, número de dengue em Paranavaí, dados de 1º de janeiro a 23 de março de 2020. Nota o seguinte, que essa tabela, ela foi feita de acordo com aqueles dados, né, que nós tiramos daquele texto informativo, né? Então, casos notificados, 5.581. Positivado, 5.135, negativado, 216, aguardando o resultado, 230. Daí o exercício ele pede o seguinte, a tabela ela mostra a quantidade de pessoas notificadas com suspeita de dengue em Paranavaí. Quantas pessoas o resultado deu positivo? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma olhada lá na tabela, ver a quantidade de pessoas que deu positivo, observa bem aquela tabela. Então, daí vocês vão responder. Letra A, ou a B, ou a C, ou a D, vai fazer um xizinho, tá? No valor que consta lá na tabela. Segundo exercício, vocês vão também analisar a tabela. De acordo com a tabela, qual a diferença de pessoas notificadas e de pessoas positivadas? Então, você vê o seguinte, qual é a diferença? Então, vocês vão ter que ver qual que é a diferença entre pessoas notificadas e de pessoas positivadas. Nota aí que vocês vão ter que fazer um cálculo, né? Que cálculo que é esse, tá? Vamos ver lá, é uma multiplicação, uma subtração, uma divisão, tá? Uma adição. Qual o cálculo que eu vou ter que fazer? Então, vocês prestem bem atenção, façam esse cálculo e respondam a questão.
Já no terceiro exercício, vocês vão ter que fazer uma análise do gráfico. Observa o gráfico e veja o número alarmante de casos de dengue e depois responda. Então, vocês vão ver, né, como que está esse gráfico. Vai analisar o número alarmante de casos de dengue, né, que nós temos casos notificados, positivados, negativados e aguardando o resultado. Analisamos o gráfico, agora vamos responder. Quantos casos foram notificados? Tá? Qual o valor total dos casos positivados, negativados e aguardando o resultado? Então, nota o seguinte, valor total. Então, vocês vão fazer o quê? Vai pegar os valores positivado, negativado e aguardando o resultado. Daí, vocês vão ter que fazer um cálculo, né? Vai ser um cálculo, vai ser o quê? Uma subtração, uma adição, uma divisão? Que cálculo que eu vou utilizar aqui? Tá? Então, vocês vão fazer e achar esse resultado. Tá? De acordo com o gráfico, os casos positivados é de 5.135. Que número ocupa a terceira ordem? Então, vocês vão pegar e ver, então, qual o número que ocupa a terceira ordem do 5.135. Então, vê lá, observa, né? Então, sempre contando da direita para a esquerda. E qual é o seu valor posicional? Então, vocês viram que esse número aí da terceira ordem, né? Qual que é esse número? E agora, qual que é o valor posicional dele, né? Então, isso que vocês vão ver nesse exercício. Atividade 5. O gráfico de pizza abaixo mostra casos suspeitos de dengue na cidade de Paranavaí. Vocês viram o seguinte, que a gente estava trabalhando com gráfico de coluna, agora a gente está trabalhando com gráfico de pizza, tá? Mas são com os mesmos dados da tabela, tá? Então, são os mesmos dados. Então, é o seguinte, como que eu analiso esse gráfico de pizza? Pizza ou setor, tá? Que é chamado esse gráfico. Eu vou ver o seguinte, quais são os casos notificados? Então, o caso notificado está em laranja, 5.581, tá? Então, esse 5.581, ele representa o todo, o gráfico inteiro, 5.581. Daí ele fala assim, e os casos positivados, que é o cinza, 5.135. E os casos negativos, tá? 216. É uma parte, né, do gráfico ali. Então, e os casos aguardando o resultado, que é em azul, 230. Daí é o seguinte, nota o seguinte, que nós temos o todo é 5.581. Daí, se você fazer o cálculo de 5.135 mais 216 mais 230, você nota que vai ser metade desse 5.581, tá? Então, vai dar metade, né? Quer dizer o seguinte, que metade, ou seja, metade desses dados do gráfico são de pessoas positivadas, negativados e aguardando resultado. De acordo com o gráfico, quantos casos negativos tem na cidade de Paranavaí? Vocês vão analisar o gráfico e responder essa questão. O exercício 7, ele pergunta o seguinte, qual é o valor posicional dos algarismos sublinhados? Pessoal, lembra, tá? Nós estamos trabalhando com os algarismos são números e os algarismos, todo algarismo ele tem sua posição e ele tem a sua ordem, tá? Igual eu fiz um esquema ali como exemplo, tá? Do 465. O número 5, ele está na primeira ordem e na posição da unidade, tá? O número 6, ele está na segunda ordem e na posição das dezenas. O número 4, ele está na terceira ordem e na posição das centenas. Então, nota o seguinte, que todo algarismo, ele tem uma ordem e uma posição. Então, essa posição do algarismo, ele vai demonstrar o valor posicional dele. Então, nesse caso aí, nós pedimos o seguinte, qual que é o valor posicional do algarismo sublinhado?
Nesse daí, o algarismo sublinhado é o número 6. Então, olha lá. Se o 5 ele é 5 unidades, o 6 é 60 unidades, o 400 é 400 unidades, o 4 são 400 unidades. Então, o valor posicional do número 6 é 60, que ele é 60 unidades, equivale a 60 unidades, tá? Agora, atividade 10. Realiza a decomposição dos numerais na tabela abaixo e escreva a forma como se lê. Então, aqui nessa tabela, você tem os numerais, né? Você vai decompor e depois escrever como que se lê, tá? Daí nós temos exemplo do algarismo 216, tá? Da forma que vai ser feito e da forma que vai ser decomposto, depois da forma como se lê, tá? Mas, professora, o que é decompor? Decompor é você separar em partes, né? As unidades das dezenas, da centena. Então, você vai separar elas, né? Daí, unidades, dezenas, centenas e assim por diante, tá? Mas se decompor é isso, professora, e compor, o que é? Compor é você fazer a junção dessas unidades, tá? Daí você juntou essas unidades. Você juntou unidade, dezena, centena. Então, você decompor, você separou em partes e a composição você fez a junção desses elementos, tá? Nessa atividade, você vai completar com antecessor e sucessor dos números, tá? Então, vamos saber o que é antecessor e o que é sucessor. O antecessor, eles são os números que vêm antes de um número natural. Então, ele vem antes, tá? Agora, o sucessor nada mais é do que o número que vem depois dele, tá? Então, nessa atividade, vocês vão colocar o antecessor do 216 e o sucessor do 216. Então, o que vem antes e o que vem depois desse número, tá? Atividade 12. Com os dados retirados do gráfico, preencha o quadro valor de lugar de acordo com o exemplo. Então, você já tem um exemplo, tá? Então, aí nós temos o 5.581. Então, foi colocado dentro desse quadro valor.
Como que foi colocado esses números dentro do quadro valor? Sempre respeitando, começando da direita para a esquerda. Se você colocar da esquerda para a direita, vai dar errada a posição desses números, tá? Quando você coloca ele da direita para a esquerda, você está obedecendo a ordem desses números, tá? Porque ele tem uma ordem, tem primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim por diante. Então, começa sempre da direita para a esquerda. Na atividade 13, ele está pedindo o seguinte: dentre os números abaixo, retirado do gráfico, quais são pares e ímpares? Então, aqui você vai identificar quais são os números pares e quais são os números ímpares. Como que eu identifico? Se eu pego um número, ele dá para eu dividir ele em duas partes, quer dizer que esse número é par. Se eu pego esse número e não deu para dividir em duas partes, quer dizer que ele é um número ímpar, tá? Mas, professora, se ele é um número extenso, como que eu faço? Eu pego todo esse número para me dividir em duas partes? Não, você não precisa pegar todo esse número. O que que você faz? Você vai pegar o número que está na primeira ordem. Peguei o número que está na primeira ordem, tá? Ele é um número, dá para me dividir? Se deu para dividir em duas partes, ele é número par. Se não deu para dividir, ele vai ser ímpar. Mas quando o número da primeira ordem, ele é zero, tá? Daí, como que eu faço, professora? Se esse número da primeira ordem, ele é zero, então eu vou pegar também esse número que está na segunda ordem, que é a classe das dezenas, tá? Igual nós temos um exemplo ali. Nós temos 230. Ele terminou em zero. Daí, se esse número é zero, então eu vou pegar da classe da dezena. Então, vou pegar o quê? 30. Vou pegar 30. Daí, esse número 30, dá para me dividir? Deu para me dividir em duas partes? Se deu para me dividir em duas partes, ele vai ser número par. Se não deu para dividir em duas partes, quer dizer que esse número é ímpar. Atividade 14. Compõe os números a partir das indicações abaixo. Observe o exemplo. Então, nós temos exemplo aqui, 2 centenas mais 1 dezena mais 6 unidades. Daí, foi colocado ali da forma também, né, que esse número também é decomposto, 200 mais 10 mais 100, e o resultado deu 216, né, que daí esse número foi colocado ele em composição, tá? Ele está composto. Daí, o que pede nesse exercício, então? Então, você tem que compor. Você vai compor esses números, tá? Professora, mas eu já esqueci o que é compor. O que é compor? Você faz a junção de 2 ou mais elementos, tá? Então, você juntou. Nota ali no exemplo, vê? Tá? Nós temos 200 mais 10 mais 6. O que aconteceu? Ele juntou esses elementos, né? Ficou 216, tá? Então, a decomposição, o que acontece? Ele faz, ele separa os elementos, né? Ele separa os elementos, a unidade da dezena e da centena. E já a composição, ele fez a junção desses elementos, tá? Atividade 15. O número representado no ábaco é? Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão verem que número que está representando nesse ábaco. Como que eu faço, tá? Então, vê o seguinte ali, as bolinhas ali no ábaco, tá? No primeiro ali, na primeira ordem, tem quantas bolinhas? Daí vocês podem ir colocando ali a lápis ali embaixo, vocês podem ir colocando. Primeira, na unidade, né, que é a primeira ordem, tem quantas bolinhas, tá? Na segunda ordem, que é a ordem da dezena, tem quantas? Tá? Na terceira, tá? Que é a ordem da centena, tem quantas bolinhas? Tá?
E a quarta, que é a unidade de milhar, tem quantas bolinhas? Colocou, você vai descobrir que número que é esse. Então você vai descobrir. Daí beleza. Na atividade 16, ela pede o seguinte: a geometria está no nosso dia a dia. Observe a figura. Com qual sólido geométrico parece essa figura? Observe aí, gente. Então, nós temos uma figura, né, que é do mosquito da dengue. Daí ele foi feito de uma determinada forma, sabe? Que ele representa um sólido geométrico. Daí, se vocês olham assim imediatamente, que sólido geométrico vocês acham que ele parece? Com um cubo? Com uma esfera? Com um cone? Ou com um cilindro? Então, observa e anota na alternativa qual que é a correta. Bom, pessoal, eu termino por aqui a nossa aula e vou deixando aqui para vocês um crédito, né, da parte artística dos alunos do 4º ano e do 5º ano, tá? Os alunos do 5º ano é da professora Rosana e da professora Franciele. Eles desenvolveram um ótimo trabalho artístico sobre a dengue, então vocês vão estar vendo aí. São desenhos maravilhosos, tá? Então fiquem com Deus e fiquem em casa, tá?